nós podemos viver uma vida fazendo a diferença em todos os segmentos por onde nós andamos e vivemos. Nós não precisamos necessariamente andar como muitas pessoas andam, em caminhos tortuosos, muito pelo contrário. Deus, pela sua palavra, ele diz que haverá diferença e as pessoas vão ver essa diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Qual é a nossa decisão? De andarmos como justos, como servindo a Deus, ou andar no caminho tortuoso da impiedade? Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, Deus, pela sua palavra, ele tem deixado claro: vereis outra vez. Eu entendo que esse texto ele tem que nos fazer entender o seguinte, que já houve diferença daqueles que serviam a Deus e aqueles que não serviam. Por exemplo, Gênesis capítulo 6 vai falar sobre Noé. Noé é um homem justo, um homem que buscava a Deus, um homem que andava com Deus. Deus dá uma ordem para ele por quanto do dilúvio, de construir uma arca para ele e sua família. Mas é claro, enquanto Noé está construindo a arca para fugir do dilúvio, para escapar do dilúvio, para sair da condenação, é claro, uma mensagem está sendo propagada, uma mensagem está sendo ministrada através das ações e das atitudes de construção da arca através de Noé. Noé, é claro, ele escapa, ele entra na arca junto com a sua família, junto com os animais que Deus determina, e ele foge, ele escapa da condenação que veio. Mas aqueles que deixaram de lado a mensagem que estava sendo pregada, anunciada através da arca sendo construída e através da vida santa, da vida justa de Noé, esses aí, eles foram condenados e veio o dilúvio, diz a Bíblia, e matou a todos, destruiu a todos. Por isso nós precisamos pensar um pouco. Vai haver novamente diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Quantas pessoas estão procurando viver uma vida de impiedade, uma vida de transgressões, uma vida de pecado, sem parar para refletir em algo. Vai haver diferença e Deus faz essa separação. Não é que Deus escolhe as pessoas umas para destruição e outras para julgamento, muito pelo contrário. Mas Ele dá oportunidade a cada um de nós para vivermos uma vida ou para a sua glória, e nós, é claro, vamos ser coroados com vitória, com bênçãos eternas, celestiais, ou é lógico, aquele que anda segundo seus próprios caminhos e conselhos, com certeza vai colher o resultado das transgressões. Gênesis capítulo 5, eu vejo claramente Deus ele trazendo uma reflexão para nós, para pensarmos um pouco sobre a nossa vida e sobre a vida de uma pessoa que andou de uma forma tão profunda e tão íntima, tão próxima de Deus. No caso, Enoque. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A vida deste homem, ela representa uma vida pautada numa escolha de andar com Deus, uma diferença muito grande. Diga-se de passagem que este Enoque ele vive próximo dos dias de Noé. A geração estava corrompida. Se você puxar o capítulo 6, o início do capítulo 6, você vai ver que a geração de Noé estava corrompida. Logo, a geração de Enoque também estava. Mas Enoque ele faz uma escolha de andar com Deus, de fazer a diferença. A diferença é que ele foi trasladado, vamos dizer nos nossos termos hoje, ele foi arrebatado para não ver a morte. E esta é a opção que Deus nos dá, uma das opções que Deus nos dá, de andar segundo Ele, de andar nos seus caminhos, de andar nas suas veredas, de andar buscando cada vez mais a sua presença, de andar com Ele como Enoque andou. Enoque, ele fez a diferença.
E o que eu quero trazer para você é justamente isso: faça você a diferença. Não espere que os outros façam a diferença, faça você a diferença. Nós podemos fazer a diferença, mas muitas pessoas ficam esperando as demais para tomar uma posição, para tomar uma tendência. Não, faça você a diferença. Nós podemos fazer a diferença e vivermos para a glória de Deus como viveu Enoque. As escolhas justamente são essas que vão determinar as nossas vidas. No livro do profeta Daniel, capítulo 1, Daniel ele tem escolhas a fazer. Mas eu acho interessante que Daniel está longe da sua pátria, longe da sua casa, longe do templo de Jerusalém. Mas ele faz uma escolha muito profunda. Ele decide fazer a diferença em meio à Babilônia, uma terra de prazeres, uma terra de pecados, uma terra de transgressões contra Deus. Mas Daniel, ele ousa fazer a diferença. Por isso é que eu tenho dito, faça você a diferença. Daniel, ele fez. Daniel capítulo 1, versículo 1 a seguir diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Hananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abed-nego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9. Olha que coisa interessante, a escolha de Daniel e a ação de Deus em cima da escolha que Daniel faz. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel ousou fazer a diferença no meio de uma terra pagã, no meio de uma terra de transgressões, no meio da idolatria, da imoralidade. Daniel ousou fazer a diferença, Daniel teve no seu coração. O versículo 8 é muito interessante, Daniel ele assenta, ele propõe no seu coração não se contaminar com a porção do rei. É claro, nós temos alguns ensinos acerca das refeições, que o judeu, é lógico, não se contaminava com as refeições dos gentios, mas aqui por trás há uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica que nós também devemos pegar e agregar nas nossas vidas. Nós não podemos nos contaminar com nada que é de Babilônia, com nada que é do Egito. Então aqui Daniel, ele ousa fazer a diferença. Como eu disse lá atrás, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Dados é que no capítulo 6, Daniel, ele é jogado, lançado na cova dos leões, mas justamente porque ele ousou fazer a diferença, Deus poupa a vida de Daniel, o profeta, o estadista, este grande homem de Deus, mas justamente porque da sua escolha de fazer a diferença, de ser diferente no meio de um lugar pagão, de um lugar distante da sua terra, do lugar distante do templo de adoração de Jerusalém. Por isso nós também devemos buscar e ousar fazer a diferença. Nós também, eu olho para a vida de Zacarias, de Isabel. A vida deste homem e desta mulher é uma vida ímpar, uma vida totalmente diferenciada. E eu acho interessante que eles já são de idade. São 2 pessoas de idade. Mas dá uma olhada na vida, tanto de Zacarias e de Isabel. Lucas capítulo 1, versículos 5 e 6. Os 2 versículos. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos
e preceitos do Senhor. A diferença está aqui. Como que nós podemos fazer a diferença em meio a uma geração corrupta, uma geração que se corrompe a cada dia, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor? Viver de uma forma digna, de uma forma justa, de uma forma reta, de uma forma santa, aonde o nome de Deus seja glorificado. Que nós venhamos a tomar isso, esta lição deste casal de velhinhos, de idosos para as nossas vidas. Vivermos de uma forma justa, de uma forma íntegra, de uma forma reta, onde as pessoas vão olhar e dizer: verdadeiramente existe diferença na vida desta pessoa, no comportamento desta pessoa. Quantas pessoas olham para tantas outras pessoas que andam no caminho ruim e acabam tomando a mesma decisão. Mas a Bíblia Sagrada nos manda olhar para esse texto de Malaquias. Vai haver diferença. Já houve no passado, vai haver lá na frente, porque Deus tem chamado um povo para estar com Ele. E se nós não atentarmos para esse chamado de Deus específico, com certeza nós vamos perecer. Então que nós venhamos a ficar com esta palavra, que nós venhamos a cada vez mais estar vivendo de uma forma íntegra, justa e reta. E eu finalizo em Efésios capítulo 5, a forma que a igreja ela tem que andar, e é lógico, a forma que a igreja ela tem que passar esses ensinamentos para outras pessoas. Efésios 5, 1 a seguir diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quer fazer a diferença? Seja imitador de Deus, imite Deus. Você fará a diferença, claro, de forma positiva. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Então nós devemos andar de uma forma digna, de uma forma reta, claro, nos afastando cada vez mais das transgressões e do caminho do pecado. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Se nós andamos em um caminho que não faz a diferença, de forma positiva, é claro, para que o nome de Deus seja glorificado, nós vamos incorrer e cair justamente naquele mesmo texto, de impiedade e de maldade, de não servir a Deus. Qual é a tua escolha? Você escolhe fazer ou não a diferença. Esta decisão está nas tuas mãos. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo te guie para fazer a diferença, para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus te abençoe.